Gosta do erro, ela gosta do erro. Tá viciada em pegar pagodeiro. Ela gosta do erro, ela gosta. E já começamos com o Vitão P no som, gente. Pra gente estar juntinho. Bom dia, meu povo. Fala aí, meu cria, ó. Muito bom dia. E o pagode tá começando solto aqui no estúdio, viu? Já tá rolando. Aumenta aí, Pedrinho, um pouquinho. Nossa sexta começa assim, ó. E você não vai perder essa curtição, né? Fim de semana já chegou e nós vamos curtir mais histórias iradas. Não tá acreditando? Então pega aí que eu vou te mostrar. Vem na minha que eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E só na edição dessa sexta-feira você vai assistir uma entrevista sobre a prática do bullying nos dias de hoje. Um papo com o influenciador digital Dudu Victor e muito mais. Sextou, meu povo, simbora assistir. Eu acredito que o mundo só é possível pra gente se a gente experimenta ele. Em abril é realizada a Campanha Nacional de Combate ao Bullying, um problema extremamente sério que afeta crianças e jovens de todas as idades. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o Bom Dia Favela volta a receber aqui no estúdio o educador Victor Meirelles. O Victor estuda psicossociologia da saúde e comunidades na UFRJ e agora ele vai tirar as nossas dúvidas relacionadas à questão. Seja muito bem-vindo, Victor. Onde mais te receber novamente aqui no Bom Dia? Ah, que maravilha. Eu fico muito feliz de voltar a essa casa que é o Bom Dia Favela, esse espaço que eu me sinto tão bem, que é isso, né? Cria, se sente bem na favela. E, Victor, como o bullying tem se manifestado nas escolas nos dias de hoje? Olha, o bullying, apesar dessa palavra bullying, ela ser cunhada lá em 1970, na Dinamarca, atualmente ele é cunhado, ele acontece nas escolas através de piadas, através de perseguições, agressões físicas. Mas o que mais chama a atenção de todos nós e o que é pior do bullying, que é esse fenômeno, na realidade muitas pessoas acham que o bullying ele é pura e simplesmente uma agressão. Ou, de repente, gostam às vezes de trazer o racismo, a LGBTfobia, a homofobia, a gordofobia para o bullying. Na realidade, não. Na realidade, o bullying é o resultado dessas agressões, quando essas agressões se repetem. Então, a todo instante nas escolas, seja elas públicas ou privadas, e também em outros espaços, como clubes de futebol, todos esses espaços a gente vê cada vez mais o bullying se apresentando e, o pior, dentro do campo psicológico, que deixa a gente mais tenso nessa situação. Você está lançando um livro, né? Vai lançar o livro na Bienal. Isso, na Bienal do Livro. E o título é Bullying, qual é a graça? Que é uma reflexão, né? A essa prática de bullying. Eu queria te perguntar, como você acredita que as pessoas não se percebem cometendo bullying? Ou você acha que elas têm uma consciência de que estão cometendo bullying? Eu diria que muitas das vezes o agressor, ele nem se entende como agressor. Por quê? Porque dentro dessa realidade educacional que a gente vive, quando eu digo educação, eu digo não só sistemática ali na escola, mas também em casa. Então, assim, quando a violência ela se naturaliza, tipo, eu chego pra você e falo, Joyce, me dá um copo d'água, você não me dá e eu te dou um tapa, te dou um chute, acaba que você começa a entender, internalizar e se naturalizar que ao você pedir alguma coisa ou perguntar alguma coisa não ser respondida e muitas das vezes respondida como você quer, você tem esse direito de agredir o outro. E aí muitas das vezes essa criança ela está reproduzindo uma coisa que ela aprendeu na rua, uma coisa que ela aprendeu em casa porque a mãe pediu, a irmã pediu, bateu. Então, o bullying, nessa necessidade, nessa naturalidade, ele acaba sendo, muitas das vezes, velado e não entendido pelo agressor. E quando esse agressor, e é muito importante esse livro, Bullying, Qual é a Graça, que vem de uma palestra artística teatralizada, a qual eu vivo um personagem, que na realidade tem um pouco da minha história, porque ser preto, pobre e favelado dentro de uma escola pública é um dos motivos também
de ser, que é interseccional, né? De ser agredido. Ainda mais quando você é artista, você já tem aquela veia, você gosta e acaba você sobressaindo dentro de sala de aula e isso causa um motivo para que você seja agredido. Sim. Então, muitas das vezes é isso. Eu não sei. E aí, quando isso acontece, quando eles leem um livro, quando vem uma peça, a palestra, eles percebem que o que eles estão fazendo é uma violência, é uma agressão. Seja, mesmo se eu chegasse para você e falasse, você é feia. Se é algo que você não gosta, se a sua beleza ela tem uma força muito grande, ela tem uma intimidade, uma relação muito importante na sua vida, quando eu falo que você é feia e a todo dia, a toda hora eu repito isso, quando você chega em casa e olha para o espelho, você me ouve. Acredita, né? O seu psicológico rumina, faz com que aquilo se repita na sua voz. E aí isso te faz o quê? Te leva para um sofrimento, que muitas das vezes você nem sabe que é por conta disso. Mas você sofre. Sim. Mas aquilo repete dentro de você. Então, aí naquele instante o agressor entende que ele está sendo agressivo, ele está sendo violento, por menor que aspas, menor que seja essa ação e por mais invisível que seja. Porque uma coisa é um soco, um chute, um enforcamento e outra coisa é uma palavra. Uma frase. Até mesmo uma proposição de sentimento, um distanciamento entre os corpos. Tem inclusive uma série aí que está bem famosa, né, falando sobre adolescentes, sobre a prática do bullying também. Com a popularização das redes sociais, a gente tem visto novos termos surgindo, né, para a prática do bullying. Qual a diferença entre esse bullying que acontece fisicamente ali, né, acontece aqui próximo, e esse bullying online? Assim, tem alguns tipos de bullying, que é o físico, o verbal, o psicológico, e o que você traz é o cyberbullying, que é o bullying sendo praticado em qualquer tipo de cibernético, qualquer tipo de tecnologia, que nesse caso é as redes sociais, que é ali o computador, o celular. E dentro dessa questão é muito mais agravante, porque a exposição é muito maior. Uma coisa é uma sala de aula com 40 alunos, outra coisa é um grupo de WhatsApp que tem 256 pessoas. Outra coisa é uma comunidade numa rede social que tem 1000 pessoas. Você ser exposta, seja com uma foto, seja com uma fala agressiva, que o bullying, qual é a graça? A gente traz essa reflexão, porque a gente muitas vezes, ele só falou isso, é brincadeira. Mas então, se o outro não está sorrindo, isso não é brincadeira, né? Então, e cada vez mais isso está sendo velado e ali invisibilizado a partir desse novo idioma. Porque ali o pessoal na sala de aula começa a criar, a juventude ela começa a criar novos dialetos, idiomas, linguagens. E nesse sentido, a gente que é adulto, que talvez esteja um pouco distante dessas linguagens, dessas relações que estão dentro da sala de aula, a gente não percebe. A gente não percebe que o nosso filho, o nosso amigo, o nosso parente, o nosso aluno está sendo ali sofrendo uma agressão, sendo vítima do bullying, do cyberbullying. E o dia 7 é considerado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, né? Como a gente pode conscientizar os nossos jovens e também os pais para combater mesmo o bullying, né? Como ajudá-los a entender, a compreender e como proteger essas crianças e esses jovens? Eu acho que a primeira coisa, assim, em 2015 a gente teve a primeira lei falando sobre o bullying, que dita as regras, o dever e a obrigação dessas instituições que têm uma relação com o ensino e com a educação, que são algumas atividades como atividades pedagógicas, palestras, aulas, canal de escuta, canal de denúncia. Então, assim, são várias essas práticas. Então, eu acho que é o mais importante para a gente que é pai, para a gente que é familiar, para a gente que está ali vivendo ou vendo uma situação de bullying, é entender que existe essa lei, que é 13.185, tem a lei 14.811 de janeiro de 2024, que foi a lei que criminalizou o bullying e o cyberbullying. Hoje é um crime que é cabível multa no âmbito penal e é cabível prisão de até 2 anos. Então, esse é o primeiro passo, a gente entender que hoje é crime. Então, se meu filho, de alguma forma, ele chegou em casa com uma marca, e eu acho que muito além disso, porque muitas das vezes a gente fica preso à matéria,
E aí muitas vezes ele não tem uma marca física, mas ele tem uma marca emocional. Tem uma mudança de comportamento, né? Chega em casa, ele já, que é alegre, comunicativo, fala, desenrola tudo, ele já não tá nos corre direto na rua falando nossa linguagem. Se ele tá em casa, não quer sair de casa, se ele já começa a passar mal. Você trouxe a série Adolescência. Sim. Então, quando ele começa a dizer que tá passando mal, que não quer ir para a escola, e assim, isso é recorrente. Então é muito importante que a gente, enquanto pai, e no sentido geral, enquanto família, enquanto, eu acho que sociedade, aldeia, quilombo, favela, que a gente possa perceber, que a gente se distancie um pouco das telas, que a gente possa, em algum instante, dedicar esse tempo para o nosso próximo, para a gente ouvir, perceber, olhar, entender o que está acontecendo. Porque bem na série Adolescência, eles falam muito disso, mostra como que é o distanciamento dos pais com esses filhos. Então, assim, o filho sofrendo, entre aspas, os filhos sofrendo bullying na escola, passando por uma situação de sofrimento e violência, e eles não sabiam, porque eles não percebiam. Porque, entendo, a gente que está na favela, a gente tem nossos corres, que tem também a correria tá do fora. dia a dia, o trabalho, a gente Só sabe que a gente toda a demanda. tem que entender que a gente tem que ter um tempo para quem a gente ama, um tempo para quem a gente trouxe a vida, um tempo para aquele que de alguma forma tem uma relação de afeto positivo. E tem que ouvir, tem que perceber, sentir, que a gente está tão no automático, responder por responder. Não, vamos ouvir. Não, calma aí, repete. O que está acontecendo? Não, senta aí, vamos conversar, dedicar esse tempo, porque fora isso vai ser muito complicado da gente conseguir reduzir e prevenir o bullying. E você falou que tem canais, né, de proteção. Fala pra gente como quem tá em casa assistindo a gente pode ir atrás de uma ajuda, onde procurar ajuda, tem rede social, um canal, um telefone? Então, eu vou te dizer, no meu Instagram, Victor Meirelles Ator, Victor com C, Meirelles com 2 L's, ele tem lá ator, ele tem lá no link da bio, ele tem o primeiro link, tem lá uma opção lá dentro que é uma campanha de saúde mental. Você clica. Só vou pedir, Thiago, por favor, bota pra gente na tela, pra galera acompanhar aqui e ver direitinho o arroba dele. Então, lá você clicou na primeira opção, você entra, você vai olhar lá, tem uma opção que é uma campanha de saúde mental. E lá tem o telefone do CAPS, tem telefone de hospitais psiquiátricos, de pessoas, psicólogos, profissionais que atendem gratuitamente, a baixo custo. Eu tô falando isso porque a gente é da favela, a gente às vezes não tem a grana pra porque ir. É terapia, psicólogo, psiquiatra, que é de extrema necessidade. Eu brinco ao dizer que o PET na Zona Sul, nas classes média, alta e alta, o PET, ele tá fazendo terapia. Enquanto a gente tá com esse sofrimento guardado dentro de nós, crescendo de uma forma e nos sufocando por dentro. Então a gente tem que sim, essa coisa de, não, fazer terapia é coisa de maluco. Não, gente, é coisa de ser humano que precisa se tratar. E se seu filho, de alguma forma, está sofrendo violência na escola, de alguma forma ele apresentou alguma coisa diferente no modo de agir, você tem que levar ele nesse profissional, para que isso não chegue a um momento que ele, sendo vítima de bullying, diferente de mim, que eu quis me silenciar enquanto vítima. Eu preferi parar de falar. Eu não gosto de falar, apesar de estar falando tão fluidamente a partir das técnicas do teatro, que eu tanto amo, mas eu não queria falar, porque foi uma estratégia de sobrevivência, porque quem não é visto, quem não é ouvido, ele não vira alvo do agressor. Então eu decidi parar. Então, antes que seu filho, ele de alguma forma se cale, então eu acho que assim, é importante olhar no seu olho agora e dizer, antes que seu filho, seu amigo, seu parente, seu aluno se cale, eu acho que é muito importante que você faça isso. Você indique um tratamento. Então, assim, é o que eu deixo assim para vocês. Victor, muito obrigada. Eu queria ficar conversando, o tempo passa rápido, você fala bem, e aí eu tenho vontade de ouvir mais, assim, é muito bom. Eu também sofri bullying na escola, a maneira de sair do bullying foi através das artes, e eu digo que a arte me salva muito nesse lugar de não me calar. Sim. Foi o que me deu voz durante todo o meu processo de bullying que eu passei, numa vida inteira na escola.
Então, a arte também é uma boa ajuda. Então, leve seu filho para fazer para teatro, terapia, tá? E também para fazer um esporte, uma arte, né? Que vai ajudar muito também nesse. E não se esqueçam, desculpe te cortar, pode ir. mas não se esqueçam de cobrar das escolas. Cobrar, falar da lei. Ó, tem 2 leis aqui que vocês têm que agir, porque muitas escolas, sejam públicas ou privadas, não estão fazendo nada desde 2015, que é lei. E a gente precisa que elas pratiquem, tenham uma ação de precisa combate. Precisa desse movimento de proteção mesmo, esses jovens. Porque a gente está perdendo nossas crianças. E a gente está perdendo a nossa infância. Eu digo por mim. É isso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pro comercial rapidinho, mas já eu tô de volta. Me espera aí, hein?